Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando seguimento aqui ao nosso estudo do livro Libertação, e hoje nós vamos ter o capítulo 9, Perseguidores Invisíveis. Quem vai apresentar o capítulo nessa noite é o Dr. César Cardoso, e ele que vai trazer, e depois, como de costume, a gente faz aquelas reflexões, aqueles comentários que a gente costuma fazer depois da apresentação inicial. César, fica à vontade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, vamos estudar hoje o capítulo 9 do livro Libertação. Nilton, você pode espelhar a tela, por favor? Só confirma para mim, Newton, tá aparecendo Está aparecendo sim, César. Já está aparecendo. Se você quiser botar naquela forma de apresentação de slide, está dando para ver então, sim. deixa eu não tô... Naquele item e apresentação de slide. Tá, isso eu estou tentando aqui. Eu coloquei. Agora tá, não? Está começando a isso, apareceu. Isso. César, Apareceu? depois, quando a gente terminar, porque eu acho que quando a gente coloca na tela assim, as nossas imagens desaparecem. Eu vou pedir só para você, Certo, na hora que acabar de apresentar os slides, voltar para a apresentação inicial, senão a gente fica só aparecendo a voz sem a imagem. perfeito. Mas pode dar Então, vamos início. começar o capítulo 9, Perseguidores Invisíveis. Tá? No dia imediato pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência, onde o espetáculo inesperado nos surpreenderia. O edifício, de enormes dimensões, denunciava a condição aristocrática dos moradores, não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Paramos junto à ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente, rostos patibulares, carantonhas sinistras, ou seja, entidades inferiores estavam rodeando toda a casa ali, como se estivessem em vigília. Indiscutivelmente, aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que o cercavam. De posse, porém, das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares, para eles não serem notados como espíritos de luz. Então, eles estavam ali disfarçados como se fossem entidades inferiores. Saldanha, que era o diretor da falange operante, veio receber-nos e disse, né? O chefe deliberou o aperto ao cerco? Perguntou o nosso instrutor confidencialmente. Daí Saldanha continuou. A jovem senhora vai cedendo devagarinho, esclareceu a singular personagem, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Compreendi que atingiríamos a intimidade da Margarida, a obsediada que nosso orientador se propunha a socorrer. Então, ela era uma pessoa que estava com um semblante muito doente, ali, com uma extrema palidez. Dois desencarnados, de horrível aspecto fisionômico, inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo-a a complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assomo foi muito mais longe, quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides,
de tamanhos variados e de cor plúmbia, ou seja, cor de chumbo, né? Assemelhando-se a grandes sementes vivas atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Aqui nós vemos uma imagem que caracteriza essa operação. Então, essas duas entidades aqui próximas, que a mão no peito dela estão fazendo uma operação magnética. E olha aqui na cabeça os corpos ovoides ligados ao cérebro dela e à medula. Aqui os corpos ovoides, aqui os personagens, né? O Gubbio, o André Luiz, e olha quantas entidades inferiores, sombrias, aqui no quarto da Margarida, fazendo todo esse trabalho de obsessão. Essa imagem realmente é bastante chocante. Margarida, pelo corpo perispirítico, jazia absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores que assediavam, mas também à vasta falange de entidades inconscientes, que se caracterizavam pelo veículo mental, ali para apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente, num movimento indefinível de sucção. Então, o tempo todo, aquelas entidades ovoides, aqueles corpos ovoides, ficavam sugando as energias da Margarida. Dominadas as vias do equilíbrio no cerebelo, envolvidos os nervos ópticos pela influência dos hipnotizadores, seus olhos, espantados, davam a ideia dos fenômenos alucinatórios, ou seja, eles estavam interferindo no cérebro dela, levando a alucinações que lhe acometiam a mente, deixando perceber baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetida. Dentro da minha condição de humanidade, então André Luiz se mostra ali na sua inferioridade, né? Como ser humano. Reconheci que se a doença me fosse tão cara, não teria vacilado um momento. Movimentaria passos de libertação ao longo do bulbo. Retirar-lhe-ia aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças, e em seguida lutaria contra os perseguidores um a um, ou seja, ele ia fazer justiça com as próprias mãos ali, na vontade dele, né? Mas o que será que o Gúbio fez, né? O nosso instrutor, porém, assim não procedeu. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas, logo após, demorou o olhar bondoso em Saldanha, que era o chefe ali, né? Como a pedir-lhe impressões mais profundas. Daí Saldanha respondeu: estamos em serviço mais ativo há 10 dias, precisamente. A presa foi colhida em cheio e, felizmente, não contamos com qualquer resistência. Se vieram colaborar conosco, saiba que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer. Mais alguns dias e a solução não se fará esperar. Ou seja, ele está muito confiante realmente que não vai ter nenhuma defesa, nenhuma proteção para a Margarida ali. Eles estão tranquilos no que eles estão fazendo. Ao meu ver, Gúbio conhecia todas as particularidades do assunto, mas no propósito evidente de captar simpatia, interrogou: e o marido? Ora, esclareceu Saldanha com um escarninho sorriso. O infeliz não tem a menor noção de vida moral. Não é mau homem. Todavia, no casamento foi apenas transferido de gozador da vida a homem sério. A paternidade constituir-lhe-ia um trambolho, e filhinhos, se os recebesse, não passariam para ele de curiosos brinquedos. Ou seja, também não tinha uma questão moral muito desenvolvida o marido. Hoje conduzirá a esposa à igreja. Vão à missa na esperança de melhoras. Decorridos alguns minutos, notei que os cônjuges, acompanhados por extensa súcia de perseguidores, tomavam um táxi na direção de um templo católico. O meu veículo, a meu ver,
transformara-se como num carro de festa carnavalesca, um carro alegórico. Entidades diversas abuletavam-se dentro e em torno dele, desde o paralamas até o teto luzente. Ou seja, as entidades inferiores estão acompanhando o casal até a igreja. Descendo a porta do elegante santuário, observei estranho espetáculo. A turba de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior que a assembleia de crentes em carne e osso. 5 vezes maior o número de desencarnados ali naquele tempo. Compreendi logo que, em maior parte, ali se achavam com o propósito deliberado de perturbar e iludir. Penetramos o templo, onde se comprimiam nada menos de 7 a 8 centenas de pessoas. Então, gente, se tinha 5 desencarnados para cada pessoa, tinha 3.500 a 4.000 desencarnados nesse templo católico. A algazarra dos desencarnados, dos ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. A atmosfera pesava. A respiração fizera-se-me difícil pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes. Todavia, ao fixar os altares, confortante surpresa aliviou meu coração. Dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que se espalhava pelos cimos da nave visitada de sol. Fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre a energia da parte inferior do recinto e as do plano superior. Dividiam-se os fluidos à maneira de água cristalina e azeite impuro, num grande recipiente. Então, eles observavam que a parte de cima era uma matéria mais fluida, menos densa, e a parte de baixo parecia um azeite impuro ali, com as vibrações, com os maus pensamentos, com toda a influência do mundo espiritual inferior. Contemplando a formosa claridade dos nichos, perguntei ao nosso instrutor. Os nichos, na verdade, onde ficam as imagens, né? Os santos ali. O que vemos? Não reza segundo o mandamento trazido por Moisés, que o homem não deve fazer imagens de esculturas para representar a paternidade celeste? Sim, concordou o orientador. E determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas. Por isso que o Espiritismo não tem as imagens, né? Efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando nossa obrigação primordial é de render-lhe culto na própria consciência. Nós não precisamos de uma imagem de barro ali para fazer venerar. Entretanto, a bondade divina é infinita, e aqui nos achamos perante apreciável quantidade de mentes infantis, ou seja, são mentes que ainda precisam de uma imagem ali para poder depositar sua crença, no que acredita de verdade. Nesta casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas, milhares deles aqui, envolvem os nichos e apetrechos do culto. É natural que eles resplandeçam, por isso que eles brilhavam, porque os crentes rezavam por eles, mandavam energias positivas ali e acabavam impregnando esses objetos com bons fluidos. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, revelavam-se mentalmente muito distante da verdadeira adoração à divindade, tá? Ou seja, estavam num culto religioso, mas não estavam de corpo e alma, digamos assim, né? Não estavam realmente preparados para aquilo, para receber as bênçãos do culto. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Em grande parte, dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubro-negros, né, vermelho e preto.
denunciavam cólera vingativa que, a nossos olhos, não conseguiriam disfarçar. Entidades desencarnadas, em deplorável situação, espalhavam-se em todos os recantos, nas mesmas características. Ou seja, é o que a gente fala da sintonia, né? Se as pessoas encarnadas estão numa sintonia mais baixa, acaba atraindo esses seres inferiores ali. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que o desejassem orar com sinceridade, precisariam despender imenso esforço, porque estavam num ambiente muito carregado realmente. A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas com grande assombro para mim, os sacerdotes e os acólitos, não obstante se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo aos assistentes. Então, mesmo os sacerdotes quanto os assistentes estavam ali rodeados por sombras, não estavam com espírito elevado. Entretanto, procedendo de mais alto, três entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Tá? É a misericórdia divina agindo, né? Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão, e em seguida passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas a fina contextura. Então aqui a imagem, a gente observa o altar, em que está aqui os sacerdotes, os auxiliares, e olha quantas entidades inferiores fazendo algazarras, dando risada, fazendo zombarias, e aqui as três entidades de luz, né, superiores, que fluidificaram as águas, e também as hóstias que seriam servidas aos crentes aqui. Então observa aqui toda a plateia. Reparei, através do halo de muita gente, que determinado número de frequentadores se esforçava por melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, ou seja, um pouquinho de brilho ali, apareceu aqui e acolá. Contudo, os malfeitores desencarnados propositadamente se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. Ou seja, os espíritos inferiores estavam ali para perturbar mesmo aquelas pessoas que vieram com o propósito de rezar, de elevar os pensamentos, de buscar se melhorar, eram influenciados pelos inferiores aqui. Não longe, fixei a atenção numa senhora que acompanhava o sacerdote com manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que se lhe projetavam da mente diziam da sincera aspiração ávida superior que, naquele instante, lhe banhava o pensamento devoto. Entretanto, dois transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a atenção, e segundo o que me foi permitido verificar, lhe sugeriam reminiscências de baixo teor, inutilizando a tentativa. Então, mesmo aquelas pessoas que estavam ali para buscar bons fluidos, eram muito influenciados. A história de gênios satânicos atacando os devotos de variadas matizes é, no fundo, absolutamente verdadeira. Tá? Aqui está sendo exemplificado um templo católico. Mas será que é só no templo católico que acontece isso? Será que no nosso centro espírita também não acontece? O quanto é a nossa responsabilidade como espíritas de nos prepararmos para adentrarmos um centro espírita e quando estivermos lá, que realmente busquemos trazer equilíbrio àquela reunião, trazer fluidos bons para a gente poder realmente desfrutar de todas as benesses da espiritualidade superior.
As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas, que se interessam pela ignorância das massas, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. A aquisição de fé, por isto mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes, tá? Tem que ter muita perseverança no trabalho realmente individual da melhoria constante. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modificam-nos a tonalidade vibratória. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. Nós aqui na Terra, encarnados, estamos numa escola, né? Nós estamos aqui para aprender. E nós temos que ter essa perseverança para seguirmos o caminho reto. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso, durante 2 poucos anos, pretendem o repouso de 20 séculos. A gente sabe que não é assim, que a evolução se dá por milímetros e depende do esforço contínuo nosso para poder continuar na evolução. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolhê-los. Em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. As vozes do coro, como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa. E vi, num deslumbramento, que muitos espíritos sublimes penetravam o recinto, de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice depois de abençoar a sagrada partícula. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto, mas surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia, com os raios cinzentos escuros que ele mesmo expelia em todas as direções. Olha a responsabilidade de um dirigente, ali no caso aqui o sacerdote, mas nós como dirigentes, como palestrantes, de estarmos realmente ali empenhados em levar o bem. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes que se prosternavam, humildes, à mesa adornada de alvo linho, notei que as hóstias, no prateado recipiente que as custodiava, eram autênticas flores de farinha, coroadas de doce esplendor. Elas haviam sido fluidificadas, né? Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguiam inutilizá-las. Todavia, a frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico enegreciam como que por encanto. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Vi a hóstia, qual foco fluidos luminescentes, atravessar a faringe, alojando-se a claridade em pleno coração. Elucidou sem delongas. Aprendestes a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele paira longe do altar. Acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Olha,
as, a responsabilidade aqui do celebrante, né? Quanto aos que compartilharam a mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes, antes que lhes tragam benefícios imerecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Dispersou os fiéis, que ao fim da reunião mais se assemelhavam a barulhento bando de passarinhos de bela plumagem. Absorto em fundas reflexões ante o que me fora dado observar, acompanhei o nosso orientador e Eloy para junto da enferma e do esposo, que se retiraram de regresso ao lar, cercados pelo mesmo séquito de entidades infelizes, sem a menor alteração, ou seja, para eles, a ida à missa, que poderia ter sido tão benéfico, acabou sendo totalmente inútil. Então, vamos agora partir para a nossa discussão aí. Muito obrigado pela atenção de todos, viu? Bom, o César abordou muito bem o tema aí e expôs aí realmente os pontos mais importantes aí do capítulo, que é bastante esclarecedor, né? Me chamou a atenção algumas questões aqui, né? Assim, da gravidade daquele processo obsessivo, né? Você vê que além aquele séquito de criaturas ali é, é, obsediando ali a Margarida, aqueles implantes de ovoides, né? No sistema nervoso dela, quer dizer, é um processo obsessivo extremamente grave, né? Então, a complexidade também da resolução, né, dessa situação. Quando o André fala assim, minha vontade era aplicar ali passes magnéticos, liberar aquela situação e enfrentar aqueles que estavam ali obsediando ela, né? Quando a gente sabe que esses processos não se resolvem dessa forma, né? Assim, são processos lentos, graduais, às vezes que demoram longos tempos e estão mais relacionados à própria pessoa, né? A pessoa se libertando daquilo, né? Não existe milagre, né? Soluções fáceis e rápidas de processos, às vezes, que se arrastam por séculos, né? Então, ali mostra ali com o benfeitor ali, como ele era ponderado nessa situação, de saber conduzir aquilo da melhor maneira possível, né? Porque às vezes as soluções rápidas são soluções momentâneas e às vezes aquilo retorna até com uma gravidade muito maior. Então, é como uma cirurgia, né? O cirurgião ali tem que ser muito habilidoso para abordar, às vezes, a questão ali, para não agravar até uma situação, né? Esse ponto eu achei interessante. Uma outra questão que eu achei interessante é como ele toca ali a importância de todas as religiões, né? Não existe religião melhor que outra, né? Todas as religiões, a misericórdia divina, as bênçãos do céu estão presentes em todos os lugares, né? Nas casas espíritas, nos templos católicos, nos templos evangélicos, nas mesquitas, nas sinagogas, né? A misericórdia de Deus é infinita e está presente em todos os lugares. E a religião simplesmente é uma é uma questão de cada um estar num determinado momento de entendimento, de compreensão, e aquilo é que nem sapato, né? Eu costumo fazer essa comparação. O sapato que para mim é muito bom, confortável, para a Cláudia, para a Flaviana, pode ser extremamente desconfortável e vice-versa, né? Então, cada um está vestindo aquilo que é necessário e adequado para aquele momento de cada um, né? Então, assim, o respeito às religiões, né? Isso aí E como o César bem descreveu, aquela questão do que estava acontecendo ali, isso aí a gente pode transportar para todos os outros templos religiosos, né? Aquilo que estava acontecendo naquela igreja católica, como ele bem colocou, está acontecendo na casa espírita ou em qualquer outro lugar, né? Quando a responsabilidade realmente a gente está ali de corpo e alma, né? E como ela descreveu ali, alguns estavam ali pensando em outras coisas, mundanas e tal. E por último, a questão que me chamou bastante atenção, né? Assim, é a necessidade da gente estar receptivo
as dádivas divinas, para poder colhê-las, né? Então, como naquela hóstia, né? Aquela hóstia ali que estava iluminada, aí as pessoas ali que não estavam naquela vibração não conseguiam colher aqueles benefícios, né? É a mesma coisa que eu estava comentando com o César até antes aqui na Casa Espírita, a questão do passe, né? Tem pessoas ali que vão tomar um passe, quase como se estivesse com um guarda-chuva aberto ali, né, em cima. Sai do lugar da mesma maneira que entrou. A pessoa está, às vezes, fechada ali hermeticamente nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas imperfeições, não consegue nem receber aquelas bênçãos que são dadas, né? Então, assim, a misericórdia divina, o sol está brilhando para todos, né? Mas nem todos, às vezes, conseguem captar e receber essas vibrações aí que nos estão sendo ofertadas a todo momento, né? Assim, esses assim são os pontos que me chamaram assim mais atenção no capítulo que o César abordou aí, todos eles, né? Boa noite a todos. Parabéns, César, pela apresentação. O Newton falou aí já muito do aspecto espiritual, da importância das várias religiões, onde a misericórdia divina está sempre presente em qualquer religião. Mas, assim, como médica, me chamou a atenção uma situação, né? Você vê que essa jovem aí, né, tinha uma palidez, estava lá deitada, parecia um quadro depressivo, né? E numa parte do capítulo ele fala que ela tinha algumas ulcerações, umas feridas na região do tórax, que abriam e fechavam. E às vezes a gente, como médica, né, pensa assim, aprender sempre a ver o paciente de maneira integral mesmo, né? Quer dizer, um quadro obsessivo, né, aí grave que essa senhora estava passando, né? Várias entidades, e não foi afetado ali inicialmente nenhum órgão nobre, né? A gente não via um problema cardíaco, a gente não via um problema neurológico, era uma coisa em pele, um quadro dermatológico, né? A gente faz, como médico, a gente faz uma biópsia, a gente às vezes não chega, é inconclusivo, a gente não chega a um diagnóstico. Então, como a gente tem que sempre olhar para o paciente assim de maneira integral, de maneira holística, né? Então, eu achei isso bem, bem interessante. Um quadro tão grave, mas assim, além do quadro depressivo aparente, uma lesão dermatológica. Pessoal, boa noite. Boa noite. Gostei bastante aí das explicações. Achei que essa imagem também que o César colocou é até bacana, que ajuda a gente a entender melhor como que se dá, né, essa questão, principalmente dos ovoides. E essa sua visão agora, que a Maria Cláudia colocou, maravilhosa, de fato, né? A gente pensar que pequenas questões de saúde física, né? A gente não dá tanta importância também para essa questão aí espiritual e a gravidade que estava acontecendo do lado espiritual ali, junto do quadro. Eu achei muito interessante essa parte do livro, que eu acho assim, esse capítulo ele é muito elucidativo em relação à crença que nós temos, né, que para fazer essa conexão com Deus, principalmente quando a gente está numa situação bem desafiadora, basta você ir em algum templo, algum centro religioso de qualquer espécie, e não basta. E já deixa, assim, esse capítulo fica muito claro, não basta o pastor ser o pastor, o padre ser o padre, o palestrante espírita ser o palestrante espírita, né? O Divaldo Franco ser o Divaldo Franco, se a pessoa não tem uma responsabilidade com a sua questão espiritual. E quando ele vai ter uma responsabilidade de questão espiritual, ele tem uma ideia de que ele precisa trabalhar-se moralmente, mentalmente, elaborar melhor seus sentimentos, principalmente no dia, mas também deixa muito claro o quanto que é papel da pessoa se preparar, aquele que está querendo se conectar com Deus, o quanto que é trabalho dele fundamental, né? Ou seja, de todas as pessoas que estavam ali, uma senhora apenas estava conectada realmente com o divino, estava conectada com o sagrado, e a hóstia fez a função que cabia fazer. Para o restante, não aconteceu. E então acho que muito importante, porque ainda temos essa imagem de um Deus muito fora, que basta a gente falar, pedir,
ir em algum lugar, fazer determinados rituais, enquanto que o convite, de fato, é essa mudança interna. Então, eu achei extremamente necessário essa visão, essa colocação, esse esclarecimento, né, nesse capítulo do livro, para que a gente possa começar a pensar de uma outra forma mesmo, né? Que, ou seja, não é pensar a Deus, buscar a Deus, mas o trabalho desafiador, que é fazer essa transformação de sentir, né? E começando pelo simples, pelo sutil, que são os cinco sentidos, e envolvendo aí também essa questão do pensamento, e aí assim vai. Então, para mim, esse capítulo, eu achei de extrema importância essa parte. Enquanto a gente precisa pensar sobre isso, refletir, falar, né, discutir mais a respeito disso, né, porque senão a gente fica dentro dessa busca aí que o Newton falou, dessa fórmula mágica, e não existe mágica, né, existe um caminho, que é cheio de desafios, cheio de recompensas, mas não tem mágica, tem caminho mesmo. Muito bacana, tá? Eu adorei. Então foi o ponto que eu mais me chamou a atenção. Certa vez eu vi numa palestra que as pessoas mais obsediadas são os políticos, os líderes religiosos e os médicos, que eles conseguem influenciar muito mais pessoas. Imagina, ao obsediar um político, quanto eles conseguem, tá? Da mesma forma, o líder religioso, além de ter uma posição de influência nas outras pessoas, e os médicos, né? O quanto é importante essa nossa responsabilidade de mantermos equilibrados, buscando estar sempre fazendo bem, para não sintonizar com essas entidades inferiores aí. E com certeza nós recebemos muita influência deles também. Você imagina o doutor Bezerra, né? Que era médico, político e líder religioso, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? André, Flávio? Teu mundo tá ativado, Flávio. Ativa o som. Eu achei interessante quando ele fala do templo, né, da missa. Alguns espíritos precisam de missa, né? Então, mas aqueles ali não estavam querendo nada, só estavam querendo bagunçar. E aí vem duas entidades luminosas, como disse o César, pela misericórdia. Então nunca se está sozinho, né? Tem sempre algum iluminado que vem, né? Não é muito, mas ele faz a diferença, né? Faz a luz. E alguns devem até sair de perto, não devem aguentar aquela luz, né? Só aqueles mais resistentes que se mantêm ali. Então, lembrando que toda vez que a gente tem um processo obsessivo, a gente não tem que orar para aquele obsessor, não. A gente tem que orar para o mentor do obsidiado. O mentor do obsidiado é que precisa de prece. Eu já vi isso muito na literatura. Ele tem que ter força, né, para poder afastar esse obsessor. Então, ao invés de eu ficar orando, o obsessor melhora, faz isso, faz aquilo, é melhor você fazer uma prece para o mentor, né, desse obsidiado. E também desse obsessor, né? O mentor do obsessor também tendo prece, ele vai conseguir ajudar. É bem interessante essa presença desses dois aí, de luz, né? Mais algum comentário, André? Eu quero, em cima dessa fala do Flávio, eu acho que também a gente pensar
não a obsessão como um processo, né, de uma história pessoal, de um vínculo pessoal com os espíritos, porque ali quem estava com o nível baixo estava sendo obsediado por todos eles ali, de alguma forma, influenciado, né? Então também a gente ter essa ideia de que, lembrar de que tem essa questão dos obsessores que estão vinculados a histórias nossas do passado, a desafetos, mas também o quanto que baixou o nível, você pode ser influenciado por outros espíritos que estão nessa frequência e que não necessariamente têm um vínculo afetivo com você, mas está ali, você já entra junto, né? Então, essa questão também, a gente pensar esse cuidado, até, por isso que é importante essa questão de oração, quando sai oração, quando entra oração, quando entra em um lugar, a gente poder lembrar, mais por uma questão até da gente lembrar de se proteger, de se conectar, de elevar um pouco o pensamento, né, de tentar fazer algo ali, mantendo esse mínimo do equilíbrio, né, no estado integral, assim, bacana. Tocou num ponto interessante, Flaviana, assim, é a questão da sintonia, né? Quantas pessoas, conforme a gente pensa, e conforme a gente sente, a gente está vibrando. E de acordo com o que a gente vibra, a gente está sintonizando com as energias que estão vibrando na mesma frequência. Então, às vezes, por exemplo, você vê assim, pessoas em estado de depressão grave e tal, e tem uma série de espíritos que estão ali, eles não estão nem querendo obsediar aquela pessoa, eles não estão nem querendo fazer mal àquela pessoa, eles simplesmente são atraídos pelaquela vibração daquela pessoa. E aquilo vai se um alimentando o outro, né? Nesse ciclo vibratório, né? Então, às vezes, são espíritos que ali são espíritos assim, estão no estado de ignorância e estão ali prejudicando a pessoa, mas não que eles estejam querendo necessariamente fazer mal àquela pessoa. É que aquela pessoa está num estado vibracional tão baixo que ela vai se sintonizando com todas as inteligências e vibrações que estão vibrando na mesma frequência, né? E aquilo vai formando ali, às vezes, um séquito de espíritos ali deprimidos, naquela mesma vibração, e vão se formando ali um processo grave ali que vai agravando a situação da pessoa com aqueles espíritos que estão ali que, como eu disse, não necessariamente estão querendo fazer mal para a pessoa, estão só se identificando com aquele sentimento, com aquela vibração, né? Então, essa questão da sintonia é uma questão importante, né? Mais algum comentário? Vocês estão me ouvindo aí ou não? Estamos te ouvindo. Porque eu estou no celular. Estamos te Eu ouvindo estou bem. apanhando um pouquinho hoje aqui que eu estou no celular. Mas então, fazer um comentário aqui, a gente observar como que tudo depende da nossa condição espiritual, né? É o que determina tudo. Como a nossa situação espiritual ela não é das melhores, né? A gente é muito imperfeito ainda, com as nossas más inclinações, né? E estamos aí na luta, né? Tentando aí, né, a nossa renovação, nosso melhoramento. Então, a possibilidade das más influências é muito grande para todos nós. E você veja como que esse capítulo mostra a influência de um dirigente de um templo, de uma casa religiosa, ou levando, trazendo para a nossa doutrina, para a própria casa espírita, ele pode trazer um malefício muito grande para aquela reunião, né? Então, aquela história de que a gente achar que basta entrar no templo que você lá dentro já vai estar protegido, não é bem assim, né? O capítulo mostra bem que as entidades inferiores elas entram no templo, né? Então eu vou levar isso para o espiritismo, para a doutrina espírita, né? Quer dizer, achar que dentro de uma casa espírita você está ali protegido não é bem assim, né? Depende muito das vibrações daquele centro, né? Das pessoas que estão ali dirigindo. Então, olha a importância disso, né? Então, a gente realmente tem que trabalhar muito isso e estar muito atento aonde que a gente frequenta, né? De que grupo a gente participa. Porque senão você, em vez de estar ali buscando ajuda, você pode estar entrando numa fria, né? Na realidade, você pode estar entrando numa fria. Então, esse capítulo é bastante, nos alerta, né? Nos traz um alerta muito grande em relação a essa questão toda. É engraçado que um pouquinho antes de eu entrar aqui na reunião,
Eu vi no Instagram agora, há pouco, o Alexander Moreira, né? As pessoas, pelo menos da AME, conhecem bem. É um professor titular de psiquiatria lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele tem estudado muito a questão de medicina e espiritualidade. Ele trouxe um trabalho muito interessante, mais de 70 mil participantes que foram acompanhados por 14 anos, pessoas que frequentavam semanalmente alguma casa religiosa, né? E observou-se nos resultados, fazendo todos os controles das diversas variáveis, observou-se uma redução de 50% da mortalidade geral, só em a pessoa frequentar, né? Então, ou seja, apesar desse alerta aí do capítulo, né, apesar disso nos trazer aí um alerta em relação à questão de que não necessariamente nós vamos estar protegidos, mas de uma maneira geral, né, os estudos científicos têm mostrado que é benéfico para a gente. Acredito eu, porque ali você está estimulando a sua fé, né? Então, independente da religião, se você está ali estimulando a sua fé e trazendo aquela religião para fortalecer a sua fé, você acaba atingindo o objetivo de conseguir amparo dos benfeitores, né? De ser amparado, de ser bem estimulado, de ter uma proteção, né? Tudo muito ligado à questão da fé, independente da religião. Então, achei também interessante porque, né, a gente unindo aí ciência e religião, a gente consegue ter uma visão aí dos dois lados, né? E conseguir uma interseção aí nessa questão. Era isso que eu queria trazer para vocês. Quando você falou num ponto aí importante, né? Quando você fala de a gente entrar nas casas espíritas, ou qualquer casa religiosa, né? E achar que a gente está num ambiente hermético, que aquilo ali não. E aí a gente vê a própria misericórdia divina, né? Porque aqueles espíritos inferiores que estão ali, você vê que a misericórdia divina não está alijando eles daquele ambiente, e eles vão se beneficiar daquilo também, mesmo às vezes inconscientemente, aquelas vibrações ali também, e ouvir o que está ali sendo dito, muitas vezes vai tocar um grande número de espíritos ali que estão, às vezes foram lá naquela condição de querer bagunçar, de querer prejudicar, atrapalhar, mas muitos vão se beneficiar daquele ambiente, daquelas orientações. E então é até bonito, né, que a gente vê que a misericórdia divina ela não alija ninguém, né? Aqueles espíritos também são acolhidos ali de uma certa forma, eles não são retirados dali, né? Então assim, eu acho até uma coisa bonita isso, né? Como a misericórdia divina é realmente infinita, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, essa aqui foi a nossa última reunião do ano, do livro. A gente faz aquele recessozinho de fim de ano e a gente retorna os nossos estudos em fevereiro, né, dando continuidade aí ao livro. O capítulo 10 vai ser o próximo capítulo, que é em aprendizado, né? Então, a gente vai dar esse recessozinho de fim de ano, retornando aí aos nossos estudos aí em fevereiro, agradecendo aí a todos vocês aqui que participaram, que fizeram possível esse estudo, né? O Flávio, o César, a Cláudia, o André, a Flaviana, né? O Bruno, que também sempre vem aqui colaborar com a gente, agradecer vocês que se não fosse por vocês isso não seria possível, né? Então, assim, a colaboração de vocês é muito importante, né? E aqueles também que estão acompanhando, né? Aqui a gente não tem nenhuma pretensão de dar aula, não é nada disso, é um estudo em que nós mesmos aqui estamos mais se beneficiando com esse aprendizado, né? E querendo compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis, né? Aqui, nosso objetivo não é dar aula nem nada disso, é realmente estudar, aprender e compartilhar esses ensinamentos, né? Então, agradecer a todos aí, e vocês que tornaram possível esse estudo aí todo durante o ano e quem está acompanhando também a gente aí pelo YouTube, né? E agradecer aí a presença e a colaboração de todos.
Vai fazer a prece de encerramento. Alguém quer fazer a prece? Flávio, André, Flaviano, César, alguém quer fazer? Quer fazer a prece então, César? Você que fez a apresentação hoje, faz o Tá encerramento ótimo. para a gente. Então, vamos fechando nossos olhos, acalmando os nossos corações, agradecendo aos nossos mentores por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, discutindo, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e a Bezerra de Menezes, que é o mentor da nossa AME, pela oportunidade de trabalho que nos dá, que possamos, no ano que vem, continuarmos firmes nesse propósito de divulgar a doutrina espírita, um olhar também sobre a ciência. Que assim seja. Graças a Deus. Sim, sim. E antes de encerrar, só lembrando a todos aí que o nosso encontro anual, né, Valorização da Vida, já está disponível no nosso canal do YouTube, já editado, e no canal também do Centro Espírita André Luiz, né? Então, aqueles que quiserem, os temas foram muito bem abordados, foram excelentes apresentações aí que todos aí fizeram. Aí eu acho que vale a pena quem tiver interesse em procurar lá para ver, tá bom? Aí, então, uma boa noite a todos e a gente dá prosseguimento no próximo ano com o estudo do livro. Obrigado a todos.